Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. Nesse canal você pode encontrar diversos conteúdos relacionados à engenharia agrícola. O meu nome é Júlia, eu sou estudante da Federal do Paraná e hoje eu vim apresentar para vocês o efeito da água no desenvolvimento das culturas em suas diferentes fases, desde a germinação até a maturação dos frutos. Vou começar falando sobre a importância da água para as culturas. E é importante ressaltar que não existe nenhuma planta que se desenvolve sem água. Todas as plantas precisam de água para se desenvolver. Ela está presente em todas as fases do desenvolvimento dessa planta, desde a germinação até o crescimento aéreo, radicular, tudo está relacionado à água. Se não tiver água, a planta pode crescer, mas com certeza com alguma deficiência. E cada cultura tem o seu valor específico de água para esse desenvolvimento. Aí eu trouxe aqui do lado uma tabela com a quantidade de água necessária durante um ano ou um ciclo de cada cultura. Lembrando que cada milímetro que está ali do lado corresponde a 1 litro por metro quadrado. A gente pode ver que a cultura da cana-de-açúcar consome muito mais água do que uma cultura de milho ou de feijão, por exemplo. Aí, como que essa água está ali na planta? Como já foi dito antes, ela é essencial para todos os processos de desenvolvimento dessa planta. Por exemplo, a fotossíntese, a regulação estomática, que é a abertura e fechamento de estômagos, e a germinação, que requer água para ser desencadeada. Então, antes da germinação já é necessário de água, porque senão a germinação nem vai acontecer. E a absorção dessa água ocorre pelas raízes, que também transportam nutrientes através do xilema para todas as plantas. Então, esse vaso condutor é responsável pela distribuição da seiva bruta das raízes até os caules, folhas e também para os frutos. Então, é tudo ali, tudo sai da raiz. A água, no caso. Durante a germinação, essa água hidrolisa macromoléculas, o que faz com que ela consiga fornecer solúveis que alimentam o crescimento inicial da planta. Então, a planta consegue se desenvolver por causa da água que consegue fornecer esses açúcares para ela. E também a água mantém as células túrgidas, que promove o crescimento e a sustentação dessa planta. Ou seja, ela faz a planta ficar mais comprida, mais grossa, folhas maiores que conseguem captar mais luz para fazer a fotossíntese e coisas assim. Aí aqui a gente trouxe a água na germinação. E esse processo, como foi dito anteriormente, se inicia quando a água entra em contato com a semente. Então, essa água vai entrar no embrião da semente e vai ativar um hormônio chamado de berelina, que é o hormônio da germinação, que retoma a atividade metabólica da semente. Então, se você botar muita água, o que vai acontecer? Pode apodrecer o seu sistema radicular, a planta vai ter deficiência, porque muita água também faz mal. Você tem que colocar a quantidade ideal. Pouca água faz muito mal, mas muita água também. E aqui a gente trouxe um experimento onde a gente pegou uma folha de papel e colocou embaixo. Colocamos as sementes, colocamos mais uma folha de papel por cima. Aí a gente molhava o lado direito, que se desenvolveu 3 vezes ao dia, todos os dias. Já o lado esquerdo a gente molhava apenas uma vez por dia. E esse experimento foi feito em 8 dias. A gente notou que no lado direito, que foi o lado desenvolvido, a plântula saiu completamente rápido, foi muito rápido o processo. E o sistema radicular também conseguiu se desenvolver. Já no lado esquerdo, que não tinha tanta água disponível para essa planta, ela nem germinou, ela não chegou a germinar. Aí, como que a água está envolvida no crescimento vegetativo? Ela está envolvida no desenvolvimento de folhas e caules, na expansão radicular, que é a expansão da parte de baixo das raízes, e no aumento da biomassa. Então, ela atua indiretamente no processo fotossintético, ela auxilia na termorregulação das plantas, está envolvida no metabolismo, no transporte de nutrientes e no desenvolvimento radicular. E também no desenvolvimento depois, né, dos frutos e das flores e folhas. E a água no florescimento? A água é totalmente necessária para a abertura dos botões e também para o desenvolvimento das flores, porque sem a água, a flor, primeiro que ela não inicia o crescimento desses botões florais, e também durante a ântese, que é a abertura das flores, a água facilita essa expansão de pétalas e também de outras estruturas florais. Se não tiver água, essa situação não acontece. A água da maturação e frutificação.
A água está totalmente relacionada ao desenvolvimento dos frutos. Se não tiver água, não tem transporte de nutrientes e não ocorre a expansão celular. Então, ela traz esse equilíbrio hormonal para a fruta ser uma fruta suculenta, grande e que tem um sabor bom. Se não tiver água, se tiver um estresse assim hídrico, a fruta não desenvolve. Às vezes a fruta fica muito pequena, fica sem gosto, uma fruta feia. E também o estresse pós-colheita pode ser realizado com água. A fruta fica ali na água e ajuda também um pouco. Quais são as consequências desse estresse hídrico? O primeiro é o fechamento estomático. Também tem a taxa de transpiração e de fotossíntese são totalmente afetadas por conta desse fechamento estomático que o estresse hídrico gera nas plantas. Alteração morfológicas, citológicas e anatômicas também ocorrem nessa planta. Então, essa planta pode murchar, pode ficar amarela, pode acontecer, se tiver muita água, o apodrecimento das raízes, as folhas podem cair. Então, o estresse hídrico literalmente detona, acaba com a planta. Pode acontecer falhas reprodutivas, por exemplo, a planta não consegue, não desenvolve mais frutos, não produz mais flores, porque ela está com esse estresse hídrico com ela. E também pode acarretar até mesmo na morte dessa planta. O efeito dos estresses hídricos nas culturas. Eu trouxe aqui a influência da falta de água num cultivar de soja que foi feito pela Embrapa. E aí, na primeira coluna, a gente pode ver que teve um estresse hídrico no período vegetativo e abaixou muito o rendimento dessa produção. Já no estresse hídrico no período reprodutivo reduziu muito menos, então a gente chega à conclusão que se o estresse hídrico, se faltar água no período reprodutivo, é muito pior do que se faltar água no período vegetativo. Aí a terceira coluna é um ambiente que não é irrigado, mas não está em estresse hídrico, não está faltando água, é o natural dele, mas também não foi irrigado. A gente pode ver que o rendimento foi um pouco maior. E quando teve irrigação, que é o máximo que uma planta precisa de água para produzir, o máximo, né? O rendimento aumentou muito, foi disparado. Como que eu posso suprir e monitorar as necessidades hídricas da minha lavoura? Então, primeiro você pode monitorar a umidade do solo com sensor de umidade, que é esse que está na primeira foto. Então, você coloca lá e vê se a umidade está no valor correto que precisa ter. Se não, e se não tiver, o que eu faço? Você pode fazer uma irrigação. E se tiver muita água, o que eu faço? Você pode fazer uma drenagem. Então, esse manejo do estresse hídrico sempre é necessário. Você tem que estar monitorando a sua lavoura. E aqui eu trouxe os efeitos de uma irrigação correta na produção de trigo e de cevada. A gente pode ver que quanto mais água foi disponibilizada, a produtividade com certeza foi aumentando. Os pontinhos do trigo, quando tinha pouca água, estavam lá embaixo. Depois eles subiram e foram lá para cima. Então a produtividade mais que dobrou. E nisso a gente chega à conclusão de que a irrigação, quando ela é feita de uma forma correta, ela só traz coisas boas para sua lavoura. Ou seja, o seu desenvolvimento vai ser muito melhor, assim como a drenagem também. Se você tiver muita água no seu terreno, você vai ter que tirar para que essas plantas cresçam de forma saudável. E aí você vai aumentar a sua produtividade, vai conseguir vender o seu produto na melhor qualidade e vai conseguir ganhar mais dinheiro, que é isso que envolve o agronegócio e o comércio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. A gente consegue notar que a água não é o único fator, mas é um dos fatores mais importantes para a produção de culturas. Aqui tá as minhas referências.